Olá, pessoas abençoadas. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus esteja abençoando muito a vida de todos vocês. Vocês estão aqui conosco aprendendo as palavras, os ensinamentos de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo as suas vontades, né? Então hoje eu convido vocês a fazer um resumão desse livro de 2 Crônicas. Esse livro é a continuação do outro livro anterior, né, de Crônicas 1, e que se trata ali do finalzinho, né, ele começa a falar do finalzinho da vida de Davi, que ele já estava morrendo e passando o seu trono para o seu filho Salomão. E vai até o rei Joaquim lá, que foi levado como prisioneiro e ficou muitos anos lá preso, né, nas mãos do rei da Síria lá, o Nabucodonosor, né, até Deus tocar no coração do outro rei lá, o rei da Pérsia lá, o rei Ciro, né, para livrar todo mundo, e ele mandou os israelitas tudo de volta para suas terras, para suas casas, né, para voltarem a povoar de novo as terras que Deus havia dado, né, a eles, aos israelitas, aos seus antepassados, lá desde Abraão, né, e Moisés. Então, começando ali o finalzinho, ou o começo, né, desse livro, que é o finalzinho da vida de Davi, que ele dá as orientações tudo para o seu filho Salomão, dá o trono para o seu Salomão, né, Salomão vira rei, e Salomão começa então a construir o templo de Deus Todo-Poderoso lá em Jerusalém. E conta, né, que Salomão demorou 20 anos para construir o templo e o seu palácio, lógico, né? Ele construiu os dois, tanto o templo quanto o palácio, das melhores coisas, com muito ouro, muita prata, muito bronze, né, pedras preciosas, madeiras de lei, né? E ele conseguiu muita ajuda também, tanto dos israelitas quanto dos escravos que eram de outros povos, né, que eles tinham invadido ali e não tinham matado e viraram escravos deles, tanto de um outro rei lá, o rei de Tiro, né, que era o rei Hiram, que era muito amigo de seu pai, do rei Davi. Esse rei, ele ajudou muito a Salomão, trazendo muitas madeiras de lei, trazendo muito ouro, ajudando Salomão nas embarcações, né, nas viagens de barco, de navio, né, para outras cidades, para outros países, né, para trazer as coisas que eles precisavam, né, tanto ouro, prata, quanto as especiarias, né. Então ele ajudou muito, viajou muito com Salomão, ou melhor, com os empregados de Salomão, né, com os marinheiros de Salomão. E assim se foi. Salomão começou a construir o templo e o seu palácio, mandou fazer tudo muito lindo, tudo muito grande. Aquele templo foi enorme, né? Ele construiu 3 andares de templo. Salomão botou ouro nas paredes, no chão, nas portas, botou ouro para tudo quanto é lado. Gastaram muito ouro. Se não me engano, foi 170 mil quilos de ouro, 600 mil e poucos quilos de prata. O bronze nem se conta, né? Porque tinha muitas coisas que não dava nem para pesar. Que nem ele fez um tanque lá com os suportes de touro, né? O tanque cabia 60 mil litros. Só de bronze era todo feito de bronze esse tanque de água para os sacerdotes se lavarem. Então já dá para ter uma ideia, né, de como foi a construção desse templo, né? Que coisa mais linda, né? E assim foram trabalhando todos esses anos, e nesses anos Salomão cada vez mais sábio, todos os reis ao redor queriam escutar a sua sabedoria, iam lá, levavam presentes, levavam muito ouro. Salomão cada vez mais e mais forte, mais e mais sábio, mais e mais rico, né?
E a paz, como Deus havia prometido, a paz reinava entre Salomão, o reino de Salomão, e os seus inimigos, né, e os povos vizinhos. Estava reinando a paz. Salomão recebia muitos impostos. Ele se recebia ali só de impostos e coisas assim, né? Por ano, mais ou menos, só de ouro, 23 mil quilos de ouro. E lembrando também, ele fez um trono lá para ele, um trono imponente, com 6 degraus, tudo de ouro, com leões em cada ponta. O trono era todo de ouro. Ninguém nunca tinha feito e nunca fez mais um trono igual daquele. E cada tempo que se passava, cada ano que se passava, Salomão engrandecendo mais e mais com a ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor estava com ele, porque ele sempre obedecia, né? Sempre estava ali obedecendo os mandamentos, as ordens, fazendo as vontades de Deus Pai Todo-Poderoso. Até então que se passa todos esses anos e Salomão começa a terminar o templo, o seu palácio, vão se findando tudo, as obras, né? E Salomão, nas terras que ele ia reconquistando, né, com guerras e tudo, e Deus ia dando a vitória para ele também ia reconstruindo as cidades, construindo tudo o que ele queria por meio de Deus Pai Todo-Poderoso, com a força de Deus, até que chegou o dia de terminar o templo. Foi aonde que daí ele juntou todo o povo de Israel, separou os serviços dos levitas, né, conforme foi ordenado por Davi, por Moisés, como estava escrito no livro, né? E Salomão foi bem justo ali, né? Foi bem certinho com tudo que estava escrito, pois ele tinha tudo escrito, como fazer as coisas, peso por peso de ouro que era para usar, né? Era tanto peso, tantas gramas de ouro para um copo para uma taça, ele fez. Era tantos quilos para um escudo, ele fez. Ele fez escudos lá de 7 quilos de ouro, outros com 3,5 kg de ouro. E tudo isso estava escrito no livro lá de Davi, né? Que era para Salomão fazer tudo certinho, né? As especificações do templo, assim como Deus havia ordenado para Moisés, que passou para Davi, né? Tudo certinho ele fez. Então, quando ele terminou ali, recapitulando, voltando, né? Ele deu as ordens, separou os serviços de todos os levitas ali, tanto dos oficiais da guarda, quanto dos sacerdotes, dos ajudantes dos sacerdotes, né? E reuniu todo o povo, todos os chefes das famílias, chefes de tudo lá, os caras mais importantes das cidades. E Salomão orou para Deus agradecendo, pedindo para ele ajudar o povo, né? Para o povo que viesse ali orar para ele no templo dele, né? Olhasse com carinho o pessoal que estava longe e virasse e orasse, olhando com as mãos estendidas para o templo, com o rosto virado para o templo também, olhasse com atenção. E Deus respondeu a sua oração, né? Dizendo para Salomão que ia, sim, cuidar muito bem do templo e ia cuidar muito bem de todo o povo de Israel, se todos e ele obedecessem, né, os mandamentos, as leis, as vontades de Deus e não traísse Deus com outros ídolos, né, que nem fez o pessoal de antigamente, né. E assim foi. E aquele dia eles fizeram uma festa enorme, fizeram sacrifício, mataram não sei quantos bois, carneiros, né, que não dava nem para se contar. Também tinha uma multidão de gente lá de israelita, né, para essa festa, que levaram a Arca da Aliança pro templo daí, né, lá da cidade de Davi que tava ela, levaram para Jerusalém lá no templo,
Então fizeram muita festa, muito sacrifício e no final todo mundo orou, cantou, ficou feliz, comeram das ofertas lá, Davi deu pão, deu carne, deu passas para cada um dos que estavam lá, tanto mulher quanto homem, tanto rico quanto pobre. E assim se foi, então todo mundo foi-se embora, feliz, alegre e contente por tudo que tinha acontecido, né? Porque Deus tinha abençoado muito aquele povo naquela época que Salomão reinava, deu paz para todos, né? Para o reino inteiro, deu muita fartura em tudo, né? Deu fartura nas lavouras, muita colheita boa, né? Então assim a comida vinha com fartura, né? Deu muitos filhos a todos tiveram muitos herdeiros. E assim foi o reinado do rei Salomão. Salomão ele reinou 40 anos em Jerusalém. Então ele morreu e o seu filho Roboão ficou no seu lugar como rei de Israel. Então Roboão ele ficou rei, foi nomeado rei, e um tal de Jeroboão, ele tinha fugido de Salomão, né? Era servo do rei Salomão, ele tinha fugido de Salomão para o Egito e ficou sabendo que Salomão havia morrido e ele voltou correndo para Israel de volta, né? E se juntou lá com os mal acabados lá de Israel, que também era contra o reinado de Davi, né? No caso do rei Roboão, filho de Salomão, e juntou lá um exércitozinho lá e foi contra o rei Roboão e fez guerra contra ele e tudo mais. Mas Jeroboão, ele não era fiel a Deus, ele adorava ídolos, tanto que ele fez touros, 2 touros de ouro, e obrigou o povo todo, ele se fez rei de Israel, né, dos povos lá, que obrigou eles a adorar esses touros, esses ídolos. Então Deus, o Senhor, estava muito irado com ele, muito bravo com ele e com todo o povo, né? E se passou alguns outros tempos, né? E Roboão acabou pecando também, né? Em vez de seguir a Deus, o Senhor, ele deixou de obedecer às leis do Senhor, depois que ele se firmou bem no trono, né? E o Roboão e o povo estava pecando contra Deus, abandonou a Deus, né? Também começou a adorar ídolos falsos. Então Deus, o Senhor, ficou muito irado. Então Deus, o Senhor, deixou que Sisaque, o rei do Egito, atacasse eles, né? Judá e Jerusalém, e tomasse lá o povo deles, né? Mas Roboão acabou se arrependendo, né? O filho de Salomão, e pediu perdão, todo o povo também, né? Pediu perdão a Deus, confessaram os seus pecados para Deus, e Deus olhou por eles e falou assim: tá bom, eu vou perdoar vocês, mas eu vou deixar que o rei do Egito, Sisaque, domine vocês, e vocês vão ver que era bom mesmo, se era obedecer a mim, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou bom até demais para vocês, ou ser dominado por um homem, por um rei ainda estrangeiro. E deixou. Sisaque tomou todas aquelas regiões. Foi um tempo de guerra horrível. Eles perderam tudo, morreu muita gente. Eles levaram todas as riquezas dos povos de Judá, de Jerusalém. E numa das batalhas lá, um dia, Roboão acabou morrendo. E daí ele morreu e foi sepultado na cidade dos reis de Davi, né? E o seu filho Abias ficou no seu lugar como rei. Aí, quando Abias se tornou rei, depois de alguns anos, Jeroboão vai atacar eles ali
nós somos mais, né? Quase o dobro do exército de Abias, nós vamos vencer. E resolveram atacar. Mas Abias era muito temente a Deus, o Senhor, né? Fazia as coisas que ele gostava, as coisas certas. Então foi para a guerra com a metade. E no dia da guerra ele orou para Deus, o Senhor, e pediu lá para Deus livrar, ajudar a vencer Jeroboão, né? E como Deus estava muito bravo com Jeroboão e com o povo de Israel, falou assim: não, deixa comigo, Abias, vai lá e ataque, que você vai vencer. E dito e feito, Abias atacou e venceu, matou mais de 500 mil homens de Israel, e o povo de Judá começou a crescer bastante de volta, né? E durante o reinado de Abias, Jeroboão não voltou mais a ser rei, ele foi destituído ali e acabou o reinado de Jeroboão. Então ele começou a crescer bastante, cresceu muito, que no final já estava velho e acabou morrendo. E daí, Abias morrendo, o seu filho Asa ficou no seu lugar como rei. E Asa, ele era muito, mas muito mesmo, correto. E sempre estava com Deus ali, fazendo tudo que Deus queria, né? Destruindo os postes ídolos, até destituiu a avó dele, que se chamava Maca, da rainha mãe, porque ela tinha feito um poste ídolo lá para adorar. Ele foi lá e tirou ela do trono e derrubou o poste, queimou aquele poste inteiro, jogou fora, né? E começou a adorar, e o povo todo a adorar a Deus Pai Todo-Poderoso, e Deus estava feliz com ele. E no tempo de Asa, Deus deu paz para todo mundo ali do reinado dele, né, de Judá, por 10 anos. Então, como não havia tantas guerras mais, Deus tinha dado paz para eles. Asa começou nesse reinado dele a construir muralhas, fortalezas, portões com cadeados e fechaduras, né? Para tudo quanto é lado, em todas as cidades deles. Aí um dia, um etíope com 1 milhão de soldados, não sei quantos carros de guerra lá, resolveu atacar Asa. E Asa tinha nem a metade disso, né? Orou para Deus também, e Deus lhe deu a vitória. E Asa matou todos os etíopes e ainda conquistou aquelas cidades perto das cidades de Gerar lá, todas ali. E Asa não tinha derrubado todos os altares, os lugares pagãos, né? Mas ele fazia sempre tudo que era certo e correto e que Deus gostava, né? Ele proibiu o povo dele de adorar outros deuses. Ele derrubou os altares pagãos, alguns, derrubou os ídolos, né? E fez muita coisa boa. Asa era muito fiel ao Senhor. E com isso tudo, não houve mais guerra no reinado de Asa em Judá. Até o ano 35 do reinado dele. Deus abençoou com paz naquele reinado. Viu como é bom seguir, obedecer os mandamentos de Deus? Deus faz muitas coisas boas, é o único Deus. Não adianta a gente querer adorar postes, ídolos, imagens que não vão fazer nada por nós. E nesse tempo tinha o rei Baasa, que era o rei de Israel. Ele conseguiu invadir a cidade de Judá chamada Ramá. E ele começou a construir muralhas lá, nessa cidade. Mas ele conseguiu isso porque ele tinha apoio do rei da Síria, o rei Ben-Hadad. Por isso que ele conseguiu. Mas Asa, o rei de Judá, ele viu isso, né? E mandou ouro e prata para o rei da Síria, e pedindo para ele tirar o apoio que estava dando para Asa. E o rei fez isso, né? Saiu com todo o seu exército dali e atacou Israel e tomou algumas cidades lá. Quando o rei Baasa soube, ele parou de construir a muralha na cidade. E então veio o rei Asa de Judá e tomou a cidade e pegou
com todo aquele material que tinha, que Baasa estava construindo na cidade de Ramá, a muralha, pegou as pedras, as madeiras e construiu muralhas em 2 cidades. Foram as cidades de Geba e Mispa. E por causa disso, dele ter confiado, né, no rei da Síria, o rei Ben-Hadad, Deus ficou muito bravo, né? Porque ele acabou confiando no rei, no humano, e não pediu ajuda, não confiou em Deus Todo-Poderoso. Então essa pisada na bola custou caro pro rei Asa de Judá, porque Deus daí deixou entrar a guerra nas terras de Judá com o rei Asa até o fim da vida dele. E aí ele acabou morrendo com algumas guerras também, enfrentou algumas guerras e acabou morrendo. E o seu filho Josafá ficou no seu lugar como rei de Judá. Ele também seguiu o exemplo do seu pai Asa, quando no início, né, do mandato de rei do rei Asa, ele era, né, temente a Deus, obedecia a todas as leis e os mandamentos de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Josafá, ele era muito temente a Deus e fez tudo que Deus gostava, né? Então ele pegou e mandou derrubar todos os postes ídolos, destruir os altares de deuses pagãos. Então Deus abençoou Josafá, o reino dele, né? E muitos outros acabaram ficando com medo dele, porque Deus fez os povos vizinhos ficarem com medo dele. Então os povos vizinhos iam lá para agradar Josafá, levando presentes, ouro, prata, roupas finas, né? E o reinado de Josafá foi crescendo, a fama foi crescendo cada vez mais. E Josafá, ele pegou, além de destruir as coisas dos deuses pagãos, né, de adorações, aqueles deuses nojentos, ele pegou algumas autoridades, sacerdotes, levitas, e mandou que eles fossem cidade por cidade, em todo o território de Judá, ensinar as leis de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim Deus, ele foi gostando, amando muito mais Josafá, né? E lhe dando muitas riquezas, muitas conquistas, mais e mais soldados, alianças boas. Josafá foi construindo cidades, conquistando cidades, fortalezas, foi colocando várias muralhas em algumas cidades dele, construiu muitas cidades armazéns, onde ele armazenou muito alimento lá. E o seu reinado foi crescendo, ficando famoso. Mas como ele tinha casado com a filha do rei Acabe, né, de Israel, um dia ele foi lá e o rei Acabe acabou convencendo ele a atacar uma cidade lá de Ramote Gileade. E o rei Acabe não era flor que se cheirasse, não. Não era a favor de Deus Pai Todo-Poderoso, não fazia, não cumpria os seus mandamentos, as suas ordens, não louvava a Deus. E então Deus condenou Josafá, porque ele estava seguindo, né, o inimigo de Deus Pai Todo-Poderoso, estava seguindo uma pessoa que não fazia os gostos de Deus, né? Porque ele estava indo junto com o rei Acabe atacar a cidade lá. E nessa guerra contra os sírios, o rei Acabe acabou morrendo. E o rei Josafá, por ajuda de Deus, né, assim mesmo, acabou voltando para casa em Jerusalém, são e salvo. E com tudo isso, Deus, o Senhor, deu alguns castigos, né, para Josafá, que fez ele perder algumas cidades, perder algumas guerras. Mas Josafá era muito temente a Senhor, Deus Todo-Poderoso, orava para ele sempre, fazia os sacrifícios dele, ajudava muitas pessoas. Então foi construindo de novo o seu reino. Até que um dia aqueles moabitas, amonitas, edomitas do passado, né,
que o Senhor Deus não deixou os israelitas tomarem as terras deles, não deixou aquele tempo de Moisés lá guerrear contra eles, né? Não deixou nem passar no meio das terras deles, né? Eles quiseram tomar as terras de Josafá, as terras de Judá. Então juntaram muitos exércitos, muitas pessoas, muitos cavalos e foram atacar, né? Queriam fazer guerra com Josafá. E Josafá ficou com medo. Juntou todo o povo de Israel ali, de Judá, né? E de Jerusalém e foi orar lá no templo, pedindo para Deus ajudar, socorro para Deus, né? E Deus ouviu as orações do povo todo e falou para eles, através dos profetas lá, do profeta, dizendo: vá, ataque aquele povo que eu vou te dar a vitória. E eles confiaram em Deus e foram. Mas antes deles chegarem lá no acampamento, lá onde estava todo esse povo aí, inimigo, Deus fez com que eles se desentendessem, o povo inimigo se desentendesse e lutasse um contra o outro e se matassem todos eles. E morreram todos eles, não ficaram um. Quando o povo de Josafá chegou lá para lutar, viram todo mundo morto no chão. Então eles cataram tudo que tinha lá de valor, animais vivos de carga, tudo. E não conseguiram catar tudo porque era muito, não deram conta, né? Então eles voltaram para casa em Jerusalém, todos felizes, cantando, e foram no templo glorificar a Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Josafá pecou de novo, né? Ele se juntou com um rei muito mau lá, muito ruim, o rei Acasias de Israel, que era da época. Então Deus não gostou. Josafá tinha se tornado aliado de Acasias e construiu com ele vários navios para ir para a Espanha buscar pedras preciosas, ouro, prata, especiarias, né? Daí Deus não gostou. E quando eles terminaram as várias construções dos navios, Deus fez o seguinte: quebrou todos os navios lá. Nenhum chegou nem a navegar. Então passou algum tempo, Josafá acabou morrendo, né? E foi enterrado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho, Jeoram, ficou no seu lugar como rei. Mas Jorão não fazia as coisas que Deus gostava, não obedecia às ordens e os mandamentos de Deus, não era temente a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Porque também ele foi casado com a filha do rei Acabe e acabou seguindo os conselhos dela, que ela era uma mulher muito ruim, muito má, e seguiu os conselhos do pai dela, né? Rei Acabe, que era um mau, muito mau. Então Jorão foi nessa linha, adorando também deuses falsos, falsos ídolos, postes ídolos, né? E Deus cada vez mais irritado com Jorão. Jorão também, quando se tornou rei, ele acabou matando todos os seus irmãos, fez muitas coisas cruéis. Ele construiu lugares pagãos de adoração. Aí então o Senhor falou para ele, através do profeta, que ele iria ser castigado por isso. E foi tocando a vida, foi continuando fazendo coisas ruins. Então um dia Deus mandou uma doença nos intestinos dele, incurável, como castigo, e ele acabou morrendo. Aí então Acasias, o filho dele, virou o rei de Judá, e era o filho mais novo dele, porque os árabes tinham entrado em guerra com Jorão e tinha matado todos os filhos de Jorão, e só tinha sobrado Acasias. Então ele acabou sendo o rei no lugar do pai. Mas Acasias, com o pai e a mãe que ele tinha, o avô, não foi uma boa pessoa também, foi muito mal. Ele acabou pecando contra Deus, adorando também outros deuses, fazendo coisas muito terríveis também, e não durou muito tempo também.
Ele reinou lá 1 ano só em Judá. Foi onde Deus, o Senhor, resolveu matá-lo também, e Jeú que matou eles, né? Todos, a família real inteira, bem dizer. Porque Jeú era um dos oficiais deles, do exército, e se revoltou contra eles e quis tomar posse de tudo também, né? Quis acabar virando rei, a mando de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Que disse que ia acabar com a família dele inteira, né? Mas não ia acabar com todos os descendentes, porque ele tinha feito, ia cumprir a promessa que ele tinha feito, que Deus tinha feito a Davi, né? Que sempre um dos seus descendentes ia reinar, né? Em Judá, em Israel. Então, esse Jeú, ele matou todo mundo lá e se pôs rei, né? De Judá. Mas nesse meio tempo, quem ficou sem rei, porque não tinha mais descendentes, né? O Acabe. Então ficou a mãe dele. Acho que ficou 6 anos lá, se não me engano, reinando. Mas nessa morte aí que Jeú matou ele ali, só conseguiu escapar o filho dele, que se chamava Joás. Ele era pequenininho, né? Ainda era criancinha, e a tia dele acabou escondendo ele num templo lá, junto com os sacerdotes lá, e escondeu o menino para que não fosse morto. E ele foi escondido lá durante 6 anos. E ali ele ficou no templo por esses 6 anos, cuidado pelo sacerdote que se chamava Joiada. E no 7º ano ele chamou todos os guardas lá, os sacerdotes, os levitas, porque eu queria colocar ele como rei. Reuniu todo mundo, protegeu tudo o templo bem protegido, juntou todo mundo lá, os mais fortes, e condecorou ele como rei. E todo o povo lá que estava junto lá, o exército, tudo fazendo maior festa, tudo. E como estava sendo a rainha Atália lá, que estava sendo rainha, governando, né? Ela viu tudo aquela bagunça lá, aquela festa lá, e foi lá ver. E viu que o menino estava sendo condecorado como rei já. E ela achou traição, né? Mas tudo bem. Aí o sacerdote Joiada foi lá e mandou matar ela. Foi onde ela morreu e o menino se tornou rei definitivamente. E todos ficaram muito felizes, né? Porque a Atália era uma mulher muito horrível, muito cruel, né? Então todos ficaram felizes porque ela tinha sido morta e o menino tinha virado o rei. E Joás tinha sido diferente porque ele foi criado ali no templo, então ele era temente a Deus, tudo, né? Fazia tudo os mandamentos de Deus, e foi como Deus gostava. Até que um dia ele resolveu consertar o templo, porque a Atália lá tinha destruído o templo, colocando coisas de outros ídolos, né? Do deus Baal. Tinha ficado horrível o templo, então ele resolveu consertar. E arrecadou todos os impostos, as ofertas, e arrumou, né? E o sacerdote que cuidava dele, o Joiada, viveu um bom tempo até ficar velho, bem velho, e acabou morrendo. E daí foi o que aconteceu. Como o sacerdote chefe morreu, o povo todo acabou abandonando a Deus, né? Aí o filho dele, do Joiada, o sacerdote, o Zacarias, veio avisar o povo, né? Porque Deus tinha avisado ele, né? Aí avisa o povo. O povo abandonou, então tem que voltar, né? Mas o povo não quis dar atenção, continuou adorando os ídolos, tudo mais, né? Fazendo coisas que Deus não gostava. Então, o povo também, quando o Zacarias falou isso, eles não gostaram e apedrejaram Zacarias e mataram também ele, né?
Isso tudo também foi a mando do rei, né? O rei mandou, matem ele. O rei não deu nem atenção, né? Mas Zacarias, antes de morrer, falou, vai ser feita a justiça. E foi feito, né? Deus um dia teve uma guerra lá contra os sírios. O exército dos sírios era bem pequeno, né? Mas invadiu Judá lá e tomou toda a terra deles, tomou todas as coisas deles, levou um monte de prisioneiro. E o Senhor Deus deixou eles fazer isso, mesmo sendo um exército bem menor que o de Judá, por causa do pecado que esse rei cometeu contra os sacerdotes ali, né? E abandonando a Deus Pai Todo-Poderoso também. E nessa guerra, Joás, o rei, ele foi muito ferido, né? Ficou de cama. Daí os oficiais dele, 2 oficiais dele, aproveitaram e fizeram um complô contra ele e o mataram quando ele estava de cama ainda tentando se recuperar. E no lugar de Joás ficou Amazias como rei, o filho dele. Amazias começou o seu reinado, a sua vida ali do reino, fazendo tudo que agradava a Deus, né? Mas logo que ele se firmou, ele já pisou na bola. Que ele pegou e mandou matar aqueles 2 oficiais que mataram o pai dele, né? Se vingou. Não foi muito sincero, como diz a Bíblia, né? Mas enfim, Deus ainda estava ali com ele, porque ele estava seguindo ainda um pouco, né, a Deus. Então Deus estava dando vitórias para ele, né? Um certo dia, depois de uma guerra, ele pegou uns prisioneiros lá e levou embora. E esses prisioneiros não adoravam a Deus, né? Adoravam a outros ídolos, todos aqueles postes ídolos, né? Faziam ofertas a eles, louvavam a eles. E Amazias começou a abandonar a Deus, o Senhor, e adorar outros ídolos. E Deus ficou muito irado com ele e começou a abandonar Amazias. E Amazias começou a perder cidades, perder guerras. E um dia Amazias desafiou o rei de Israel, o rei Jeoas, para uma batalha. Ele acabou aceitando e acabou vencendo Amazias, porque Deus fez com que ele vencesse o Amazias, porque Amazias estava adorando outros ídolos, estava sendo infiel a Deus, né? Jeoas levou todas as riquezas da cidade de Amazias, de Jerusalém, levou muitos prisioneiros e voltou para sua casa em Samaria. E Amazias acabou sendo morto pelos seus inimigos. E daí, no seu lugar como rei, foi seu filho que assumiu. O filho dele se chamava Uzias. Então o rei Uzias, ele fez tudo aquilo que Deus gostava. Ele era muito fiel a Deus, né? E Deus foi dando poder para ele. Ele governou lá por 52 anos, para você ter uma ideia. E tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia ia para frente. Ele ganhou muitas guerras, conquistou muita riqueza, recebeu muitos impostos. O povo todo gostava dele, né? Porque ele estava com Deus, obedecia os seus mandamentos, né? Uzias também cavou poços de água, fez grandes muralhas, torres de vigia, e foi ele que inventou algumas máquinas de armas, né? Aquelas que atiravam pedras grandes, atiravam várias flechas. Ele acabou inventando, ele e seus engenheiros. E tudo por isso acontecia porque Deus estava com ele, porque ele obedecia fielmente aos mandamentos de Deus, o Senhor. Mas um dia ele pecou gravemente contra o Senhor, né? Ninguém podia queimar incenso lá no altar, lá na tenda, no templo de Deus, né? Só os sacerdotes mesmo, que eram os levitas lá, né? Só eles que podiam.
E um dia ele resolveu queimar, o bonitão lá foi lá queimar incenso. Eu quero queimar incenso, vou queimar incenso. E Deus o castigou, né? Dando uma terrível doença nele na pele, qual que ele ficou encarcerado numa casa separado pro resto de sua vida, né? E no seu lugar ali, enquanto ele estava lá encarcerado, quem tomava conta do palácio e das coisas do rei, tudo, né? Do governo, era o seu filho, Jotão. E Uzias acabou morrendo, ele é sepultado, mas não junto dos túmulos dos reis, né? Por causa da sua doença, né? E o filho dele, lógico, já estava no caminho como rei, já era rei, bem dizer, antes, né? Acabou se tornando rei oficial no seu lugar. Jotão, ele seguiu os exemplos do seu pai, né? Obedeceu tudo que Deus ordenava, era bem fiel a Deus, então o seu reinado cresceu muito, a sua fama cresceu muito, ele arrecadou muito dinheiro, né? Teve muito poder, venceu muita gente, muitas guerras, e a vida dele passou assim, como fiel a Deus. E Jotão morreu, e seu filho, Acás, ficou no seu lugar. Agora, Acás não foi igual ao seu pai e seu avô. Ele foi muito infiel a Deus e começou a adorar os ídolos, os deuses falsos, né? Queimar incenso a eles, fazer sacrifício. Ele até queimou seus filhos, seus próprios filhos, como sacrifício a esses deuses nojentos. Então Deus, o Senhor Todo-Poderoso, castigou ele, né? Tiveram uma luta contra os sírios, uma guerra enorme, e os sírios o venceu, todo o povo de Judá, e levaram ainda muitos judeus embora como prisioneiros. E se não bastasse ainda, Deus castigou mais ainda, deixou que o rei Peca de Israel vencesse ele também. Assim, os israelitas, vencendo eles, levaram muitos prisioneiros para Samaria, levaram muitas coisas de valores, né? Mas Deus ficou muito irado com eles também, né? Deus viu o que eles fizeram, pois eles queriam fazer, né, que os seus patrícios, né, os judeus, virassem escravos deles, né? Então Deus, o Senhor, enviou um profeta, né, Obed, para avisar eles, né, os israelitas, falando assim que era para eles pegar os seus patrícios, seus irmãos aí e levar de volta, porque Deus já estava muito irado com os israelitas por tudo de errado que eles vinham fazendo, né? Aí eles ficaram com medo. Mas ficaram com medo. Então resolveram devolver todo mundo e todas as coisas que eles roubaram lá, pegaram lá de valor, né, da cidade dos judeus. Mandaram embora de novo para Jerusalém. Voltem, voltem, que nós estamos com medo de Deus, o Senhor. Então voltem em paz vocês todos. E voltaram. E assim o rei Acás continuou sofrendo, né, as consequências. Deus continuou derramando a sua ira em cima dele e de todo o povo de Judá, né, fazendo perder terras lá contra o rei da Assíria, contra os filisteus, estava perdendo tudo para eles. E Acás continuou pecando contra Deus, adorando outros deuses, pensando que eram outros deuses, né, dos povos vizinhos, que iria ajudar eles, né? Mas ele estava muito errado, Deus ficou muito irado e deixou todo mundo tomar conta das coisas dele, né? Se apoderar das coisas dele, do povo dele e das terras dele. E ele acabou morrendo, e o seu filho Ezequias ficou em seu lugar como rei daí, né? Agora, o rei Ezequias, esse voltou, né, para Deus, né, fez tudo certinho, adorava muito a Deus, e ele fez muitas coisas boas ali, resolveu reabrir o templo, consertar o templo, fazer o templo funcionar de novo, né? Então ele mandou todo mundo lá, os levitas, os sacerdotes todos se purificarem, né? Purificar o templo, purificar tudo para que Deus perdoasse eles e voltasse a abençoar todo o povo de Judá, né? Assim, Ezequias ajeitou tudo certinho, colocou todos os levitas, os sacerdotes, tudo certinho como era antigamente, né? No tempo de Davi, né? Como estava escrito no livro da lei. Ele fez tudo certinho para fazer o templo funcionar
normalmente, né? Então Ezequias resolveu comemorar a Páscoa, né? Em honra a Deus Todo-Poderoso e convidou todo o povo, né? Mandou mensageiros e combinaram lá e fizeram a festa lá no segundo mês do ano, porque no primeiro mês não dava, né? Porque eles já ainda estavam purificando, estavam fazendo as coisas lá no templo, então adiaram para o segundo mês do ano. E esses mensageiros indo lá chamar todo mundo, muitos riram deles, tiraram sarro, mas alguns se arrependeram depois e acabaram indo para a festa. Nessa festa tinha muita, mas muita gente mesmo, uma multidão de pessoas. E assim teve a festa durou 14 dias, mataram muitos, mas muitos animais mesmo. Nunca houve uma festa tão grande, tão bonita, quanto teve aquela da festa do rei Salomão, né? E todos estavam felizes demais, e então o rei Ezequias, ele se ajoelhou lá e pediu para Deus perdoar todos os pecados de todo o povo, né, de Judá e de Israel. E Deus escutou a sua oração e perdoou todo mundo, né? E todos ficaram felizes e acabou a festa. Todos estavam, em vez de ir embora, foram para as outras cidades também, derrubaram todos os altares, os postes ídolos, só depois que cada um foi para sua casa. Aí um dia o rei da Síria quis atacar Judá, né? O rei Senaqueribe. E quando Ezequias viu isso, soube disso, ele resolveu: vou falar com as autoridades e vamos fechar todos os poços fora da cidade, né? Para eles não terem água para beber. E foi o que eles fizeram, fecharam tudo. Ele arrumou muitas muralhas que estavam quebradas, construiu mais torres de vigia, e assim foi, né? Ele fazia tudo isso porque ele tinha certeza que Deus estava com ele, né? Porque ele sempre foi muito certo, sempre deu muita prova para Deus de que ele seguia a Deus fielmente, né? Aí então o rei da Assíria, cercando a cidade deles lá, mandou mensageiros para Jerusalém lá, pro rei de Jerusalém, e todo o povo lá perguntando, tirando sarro deles, né? Porque eu não sei como que vocês acreditam, pois eu e a minha família, meus antepassados, com os nossos deuses, derrotamos todo mundo, conquistamos várias terras e nenhum desses deuses de outras terras os salvaram. Como que vocês acham que com meu poder, com o meu exército de tantas mil pessoas, vocês vão conseguir vencer? Nós somos os mais fortes e vocês vão tomar na cabeça, né? Diz ele assim, né? Então, Ezequias deu nem bola, né? Nem quis acreditar, assim, não, nem ligou, porque o rei da Síria disse: assim, eu tenho Deus, eu acredito no meu Deus e eu vou vencer. E daí Ezequias orou para Deus, né? Pedindo ajuda, né? E Deus escutou a sua oração e mandou um anjo. E matou todos os soldados da Síria que estavam acampados lá por perto. E o rei Senaqueribe da Síria teve que voltar para casa, né? Cabeça baixa, envergonhado, porque tinha perdido. Isso tudo porque Deus tem o poder. Deus faz e desfaz, né? Ele é justo para quem obedece ele. Ezequias cada vez maior, Deus abençoando ele cada vez mais, porque ele era muito fiel a Deus. Ele arrumou muita riqueza, muitos gados, muitos animais, muito ouro, muita prata, muita comida, né? Muitos cereais. Ele teve até que fazer depósitos para os cereais, para guardar os cereais de tanto que eles tinham, né? Tinha muita fartura no reinado dele. E então ele veio e morreu. E o seu filho, Manassés, que assumiu o reinado. E Manassés, vou te contar, viu? Retrocedeu tudo, não seguiu o exemplo do seu pai e pecou contra Deus. Pior, ele fez pior ainda, né? Reconstruiu tudo das coisas, os altares, né? Adorava esses deuses nojentos. Fez altares
dentro do templo, profanando o templo sagrado de Deus para adorar as estrelas. Ele colocou poste ídolo lá dentro. Nossa, ele fez muita coisa errada. E Deus, muito irado com Manassés, porque ele estava levando o povo todo também a pecar contra Deus, né? Deus deixou que os exércitos sírios pegassem Manassés e levassem como prisioneiro. Aí então Manassés chorou, né? Viu que era bom, né? Ser prisioneiro. Aí ele se arrependeu dos pecados dele, se ajoelhou e pediu perdão para Deus, né? Mas Deus, como é bom demais, maravilhoso, grandioso e ama muito a gente, ele perdoou Manassés e deixou que Manassés voltasse e fosse rei de novo de Judá, né? Em Jerusalém. Aí, como ele se arrependeu, né? Ele voltou para o Senhor e destruiu tudo, aqueles altares, aqueles ídolos pagãos que ele tinha feito na cidade, e ordenou que todo o povo adorasse somente a Deus, o Senhor, né? Mas o povo ignorou ele, né? E continuou. E ele não, ele fiel a Deus. Aí Manassés acaba falecendo. E quem foi o sucessor dele como rei foi o rei Amox, que era filho dele. E Amox, ele foi muito pior que o pai e seguiu o princípio que o pai era, pecando contra Deus, reconstruiu todos os altares pagãos, né? Começou a fazer as coisas ruins que Deus não aprovava. Então, um grupo lá de oficiais de Amon se revoltou contra ele e matou ele, lá mesmo no palácio, né? E o povo foi lá e colocou o seu filho Josias como rei no seu lugar. Agora Josias, ele voltou para Deus. Ele era muito temente a Deus e fazia tudo o que Deus queria, né? Do jeitinho, obedecia os mandamentos, as ordens de Deus. Tanto que ele pegou e destruiu todos os altares pagãos, queimou tudo, queimou até os ossos dos sacerdotes pagãos, né? Ele fez tudo isso nas cidades inteiras de Judá. E ele resolveu reconstruir o templo, arrumar tudo de novo, né? Deixar tudo bonito para o templo funcionar. Enquanto eles estavam construindo o templo, o sacerdote lá, Ilquias, achou aquele livro da lei do Senhor. Deu esse livro para o escrivão do rei, né? Safon, o qual levou esse livro lá para o rei e leu para ele lá todas as leis. O rei ficou muito envergonhado, né? Ficou muito triste e rasgou suas roupas, se humilhou na frente de Deus, né? E com esse livro, o rei Josias, ele falou para uns oficiais, para umas pessoas lá, ir lá e consultar a Deus, né? Sobre esse livro. Aí eles foram lá, correndo, consultaram uma profetisa lá, chamada Ruda, né? E ela profetizou lá, dizendo que Deus tinha falado que ia castigar todo o povo de Israel por tudo que eles vinham fazendo de errado, estavam adorando deuses falsos, tudo aquilo lá que Deus não gostava, né? E Deus ia fazer o castigo como estava escrito no livro, né? Mas ele falou que ia poupar o rei Josias, porque ele sempre foi correto, né, Josias? E quando ele escutou o livro que o outro leu para ele, ele se humilhou diante de Deus e pediu perdão, né? Então Deus mandou esse recado também, né, para ele, dizendo que vai castigar sim o povo todo de Israel, de Judá, mas só depois que ele morresse. E assim Josias pegou esse livro e reuniu todo o povo lá, todo mundo, autoridade, sacerdote, levita, o povo todo, e fez eles jurarem, né, para fazer uma aliança com Deus, que eles iam seguir fielmente as ordens, as leis daquele livro. E todo mundo aceitou, né? E enquanto Josias viveu, todo o povo obedeceu fielmente ao livro, né? Aí Josias fez a festa da Páscoa para todos comemorarem, colocou a Arca da Aliança lá no lugar de novo dela. Aí depois que Josias arrumou todo o templo, fez tudo bonito, acertou tudo, destruiu tudo, os altares, as coisas pagãs daqueles ídolos nojentos, o rei Neco do Egito resolveu marchar contra ele, né? Deus, o Senhor Todo-Poderoso, mandou uma mensagem pelo rei Neco, né? E o rei Neco enviou uma mensagem assim pro
para Josias: ó, Josias, você não tem nada a ver com isso não é com você a guerra. Eu tenho com os outros israelitas aí, eu vou dominar eles e vou deixar vocês aí no teu canto. Mas Josias não quis escutar, né? Vou escutar esse reizinho aí do Egito. Vou atacar ele, quero nem saber, Deus está comigo. E ele atacou o exército dos egípcios. E os egípcios atiraram flechas nele, feriu ele muito grave e ele acabou morrendo. E quando ele morreu, foi muita tristeza. O povo todo de Judá chorou por ele. Fizeram homenagens, porque ele era muito bom, né? Mas pecou. E então Joacas, o seu filho, ficou como rei. Mas o rei Neco foi lá e arrancou Joacas do trono. E ainda obrigou todo o povo a pagar uma multa, imposto para ele. E Neco foi lá e colocou Eliaquim, o seu irmão lá, o irmão de Joacas, como rei de Jerusalém em seu lugar. E Joacas foi como prisioneiro. Mas ele também não fez coisas boas que agradam a Deus. Então Deus deixou que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, prendesse ele e levasse como prisioneiro embora. Ele Joaquim, fez muita coisa errada, muita coisa nojenta que Deus não aprovava, né, na sua vida. E ele acabou morrendo daí. E o seu filho Joaquim ficou em seu lugar como rei daí, né? Mas Joaquim também fez coisas muito erradas que não agradavam a Deus. Então Deus deixou que Nabucodonosor fosse lá e prendesse ele também e levasse como prisioneiro. E daí Nabucodonosor foi lá e colocou o tio dele, Zedequias, como rei de Judá daí, né? Mas Zedequias, ele era muito ruim também, não obedeceu a Deus, foi seguindo os conselhos dos seus antepassados ali, né? Seu pai e seu avô. E Deus cada vez mais irado com ele, né? Mas Deus é bondoso demais, mandou profetas para avisar ele, né? E o povo de Israel para parar de pecar, né? Para de fazer isso, de adorar outros deuses, outros ídolos, a queimar incenso em favor dos outros, a fazer sacrifícios para esses falsos ídolos, né? Mas eles nenhum quiseram escutar os profetas, virar as costas, né? Então Deus fez com que o rei da Babilônia fosse lá de volta e matasse todo mundo. Ele não teve dó de ninguém, matou todo mundo, tanto o mais novo quanto o mais velho, quanto o homem quanto a mulher. E eles pegaram tudo que tinha de valor, né? Derrubaram as muralhas de Jerusalém, né? Queimaram todo o templo. E ainda os que ficaram vivos dos judeus, eles levaram como prisioneiro para a Babilônia. E assim se cumpriu o que Deus tinha dito, né? Que as terras iam ficar 70 anos de castigo. As terras não, né? O povo de Judá de castigo. E as terras iam descansar nos sábados por ele. E passando todo esse tempo, o rei da Pérsia, entrou um novo rei da Pérsia, né? Que se chamava Ciro. Então Deus falou, já está na hora. Eu vou tocar no coração desse rei da Pérsia. Eu tornei ele rei e tornei ele muito forte. Então ele vai poder fazer o que eu quero. E o rei Ciro, então, da Pérsia, libertou todos os israelitas e mandou eles de volta para suas casas em Jerusalém. E falou que Deus tinha falado com ele. Ele servia a Deus Todo-Poderoso, né? Que tinha falado com ele que ele tinha que construir um templo em Jerusalém para Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E assim foi feito, né? Então aí terminamos o livro de 2 Crônicas, né? Com os resumos, né? Se vocês lerem bem ali, também é resumo. Isso aqui é resumo do resumo, né? Do livro de reis, né? De todos os reis que passaram, profetas, com algumas histórias, algumas passagens mais importantes, né? E mostrando sempre o valor que nós temos que dar a Deus, né? Somente a Ele, né?
seguindo seus mandamentos, as suas vontades, adorando somente a Ele, né? Não a falsos ídolos, não as coisas de metal, de pedra, de madeira, né? Coisas que Ele não gosta, né? E assim fizermos como Ele quer, como Ele manda, porque Ele é bom demais, maravilhoso, Ele dá tudo para nós, né? Veja esses exemplos desses reis, né? Alguns foram bons, ganharam tudo. Alguns foram maus, perderam tudo, até a própria vida, ou foram presos, encarcerados, a vida inteira, bem dizer, né? Mas você veja como Deus é bom e maravilhoso demais. Até mesmo aqueles que pecaram contra Ele, fizeram muita coisa errada, mataram muitas pessoas inocentes, no final se arrependeram e voltaram para Deus, e Deus os perdoou. E é esse o propósito de Deus, né? Para nossas vidas. Ele sempre quer que nós voltemos para Ele, Ele sempre nos quer de volta no seu rebanho. Então se arrependa sempre e volte para Deus, para que Ele possa te abençoar aqui em vida ainda, né? Não deixe para o último dia da sua vida.